Agora, em 1 Timóteo capítulo 3, o texto começa dizendo: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em Atos capítulo 20, por exemplo, o texto diz que Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E mais embaixo, no versículo 28, ele disse a esses presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue. Ou seja, Paulo não fazia distinção entre presbíteros, bispos e pastores, como se faz hoje. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, que ele seja marido de uma só mulher, seja um homem sóbrio, seja um homem prudente, seja um homem respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Se você reparar, apenas apto para ensinar, apenas uma qualificação se diz a respeito do dom de falar, do dom de ensinar. Todo o resto se trata da ética do bispo como homem de Deus. Não deve ser apegado ao vinho e nem violento, mas sim, ele deve ser amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Aquela pessoa que deseja ser bispo, pastor ou presbítero, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. E por quê? Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. O diabo e seus anjos receberam uma punição de Deus quando se ensoberbeceram, como está escrito: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Essa é a condenação que o diabo recebeu. Também deve ter uma boa reputação com os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Por exemplo, em Atos capítulo 6, quando os apóstolos foram decidir os primeiros diáconos da igreja, eles disseram: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Foi nessa ocasião que Estevão foi escolhido. Os diáconos devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, eles devem passar por um momento de experimentação, de teste, e depois sim, atuar como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não sejam caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Escrevo essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ou seja, Paulo, que nessa que é a primeira das cartas pastorais da sequência bíblica, ensina Timóteo como reger e como ensinar as pessoas a se comportarem na igreja. Não há dúvida que é grande o mistério da piedade. E qual é esse mistério? Deus foi manifestado no corpo, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Nós podemos ver essa primeira afirmação, Deus foi manifestado no corpo, em João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Justificado no Espírito, em Romanos 8, verso 11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus
dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, visto pelos anjos, como está escrito em Mateus capítulo 28. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E disse às mulheres: Não está aqui, Jesus ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Pregado entre as nações, como está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 6. O evangelho chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Crido no mundo, recebido na glória. Como está escrito em Atos capítulo 1, verso 9. Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista dele. E como está escrito em Salmos 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, falando do Messias: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E assim termina 1 Timóteo, capítulo 3.